Graça e paz. Estamos fazendo mais este vídeo com o estudo da revista Didaquê, que tem o título Tempo de Crise, Tempo de Esperança. Hoje nós queremos estudar a lição 4 desta revista, cujo título é A Crise de Sensatez, e ela foi escrita pelo reverendo Enesiel Peixoto Andrade. O texto básico para esse nosso estudo encontra-se em Oséias, capítulo 4. Nós leremos todo este capítulo. Oséias 4. O tema do capítulo é Corrupção Geral de Israel. Ouçam a palavra do Senhor, israelitas. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nesta terra. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Em toda parte há violência, com um assassinato atrás do outro. Por isso, a sua terra não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza e todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado, os pássaros do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Você, sacerdote, é você que estou acusando. Como castigo dos seus crimes, vocês, sacerdotes, tropeçarão em dia claro e à noite. Os falsos profetas que vocês arranjaram tropeçarão também. E eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. O meu povo é destruído porque não me conhece. E a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso, eu não os reconhecerei como sacerdotes, já que se esqueceram da lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Os sacerdotes vibram de alegria com os pecados do povo. Eles se alimentam com isso e estão sempre com fome, pedindo mais. E assim é, tal sacerdote, tal povo. Os sacerdotes são perversos e por isso o povo é perverso. Por isso castigarei os sacerdotes e o povo por causa da sua maldade. Comerão bastante, mas sentirão fome. Ganharão muito dinheiro com a prostituição, mas não terão filhos, porque abandonaram o Senhor e adoraram outros deuses. O vinho, a prostituição e as orgias acabaram com o discernimento do meu povo. Eles pedem a um pedaço de pau que lhes ensine o que fazer, e fazem perguntas a uma coluna de madeira para saber o futuro. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se tornaram infiéis ao seu Deus. Fazem sacrifício aos ídolos no alto dos montes de Israel. Lá eles queimam incenso na sombra gostosa dos carvalhos, dos choupos e outras árvores. Lá as moças de Israel, as filhas e noivas dos israelitas, se tornaram prostitutas e adúlteras. E vocês acham que eu não devia castigar suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem? Pois vocês, homens, estão fazendo a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e com as dos santuários, todos. O julgamento de vocês já está decretado, porque é um povo sem entendimento. Mesmo que Israel adultere, você, Judá, não caia nesse mesmo pecado.
Não se ajunte com esses que me adoram falsamente em Gilgal e em Betel. Sua adoração é fingida. Ó Judá, não seja como Israel, rebelde como uma bezerra indomável, tão rebelde que não deixou o Senhor levá-lo a pastos verdes. Israel se entregou à adoração de ídolos, deixem-no só. Os homens de Israel bebem muito, e quando ficam bêbados, saem atrás das prostitutas. Eles amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os arrastará para longe de sua terra. Sentirão vergonha da sua idolatria. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar neste momento de estudo da Tua Palavra, para que possamos ter os corações preparados para recebê-la e assim fazer com que ela frutifique, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por este momento e unge-nos, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar conversando aí sobre a crise de sensatez. Sensatez é a qualidade daquele que é sensato, daquele que tem bom senso. Ser sensato significa ter a faculdade de julgar, de raciocinar, de discernir, significa ter entendimento. Ao olhar a situação social de hoje, percebe-se uma profunda identificação com a situação apresentada pelo profeta Oséias no que diz respeito à insensatez do povo, à sua falta do conhecimento de Deus. Quando Oséias começou o seu ministério profético, os tempos eram de prosperidade, mas logo teve início a decadência. Quando terminou o seu ministério, a nação estava mergulhada na miséria e na desordem social. Segundo o profeta, a causa dessa trágica situação era a falta de conhecimento de Deus, pelo que o Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso está no verso 6 de Oséias, capítulo 4. A maneira como o nosso povo tem vivido hoje revela também uma profunda falta do conhecimento de Deus. O Brasil de hoje, país dos contrastes sociais, da corrupção generalizada, da justiça manipulada, do crime institucionalizado, da licenciosidade e da irresponsabilidade, é o retrato de um povo afetado pela crise de sensatez. O que acontece a um povo assim? Visão bíblica da situação. São 5 questões, são 5 perguntas. A primeira, que a atitude do povo revela a sua insensatez. Jeremias 7, 23 e 24 nos traz esta resposta. A minha ordem foi a seguinte: obedeçam a mim e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes mostrar, para que tudo corra bem. Mas eles nem quiseram saber disso. Preferiram fazer sua própria vontade, continuar com seus maus costumes e agir baseados em seu coração pecador e rebelde. Andaram para trás, em vez de andar para frente. A resposta dessa primeira questão, que a atitude do povo revela sua insensatez, está bem clara no texto. Não andar no caminho do Senhor, não fazer a vontade de Deus, andar com maus costumes, andar segundo o próprio coração, ser rebelde, andar para trás. Segunda pergunta da visão bíblica: qual a diferença entre o sensato e o insensato na construção da vida cristã? Mateus 7, 24 a 27 tem essa resposta. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados.
como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestades soprem contra a casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como o homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos soprarem contra a casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Qual a diferença entre o sensato e o insensato na construção da vida cristã? O sensato constrói sua vida na rocha eterna que é Jesus Cristo e subsiste para sempre, mas o insensato constrói a sua vida na areia, que representa uma vida longe de Deus, e sucumbe, cai diante dos problemas da vida e também morre eternamente. Terceira questão: que recomendação a palavra de Deus nos apresenta em relação à insensatez, conforme está em Efésios 5, 15 a 17, onde lemos: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Que recomendação a palavra de Deus nos apresenta em relação à insensatez? Ser cuidadoso no modo de proceder, não ser insensato, ser sábio, aproveitar ao máximo cada oportunidade de fazer o bem, não proceder imprudentemente, descobrir e fazer o que o Senhor quer que você faça. Quarta questão: de que forma o cristão deve confrontar o insensato? Para isso nós temos a resposta em 1 Pedro 2,15. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês façam com que se calem aqueles que insensatamente condenam o Evangelho, sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. A resposta: de que forma o cristão deve confrontar o insensato? Calar o insensato através da nossa forma correta de viver, segundo o Evangelho. Quinta e última questão da visão bíblica: como Paulo descreve aqueles que se entregam à insensatez? Romanos 1, 28 a 31 tem a resposta. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o receberam, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos. Falam mal uns dos outros com mentiras. Estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e não continuamente desobedientes a seus pais. E são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. Um texto muito claro como resposta da questão: como Paulo descreve aqueles que se entregam à insensatez. Aplicações. Conforme a mensagem do profeta Oséias, podemos verificar as implicações da crise de sensatez na vida de um povo nas seguintes direções. 1. O povo insensato é envolvido por uma inconsequente degeneração. 2.
O povo insensato é ameaçado por uma iminente destruição. E 3. O povo insensato é poupado mediante uma sincera conversão. Nós vamos, então, passar a estudar esses 3 tópicos. E o primeiro dele é: o povo insensato é envolvido por uma inconsequente degeneração. Esta degeneração pode ser verificada nos seguintes aspectos. Primeiro aspecto: degeneração dos valores morais. No versículo 1 de Oséias 4, o Senhor declara que não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Esta insensatez, que é a falta do conhecimento de Deus, deteriora os valores morais da pessoa humana, promovendo o adultério que se traduz de formas indignas e reprováveis. Conforme o versículo 2 de Oséias 4, entre outros males que apontam o triste quadro da decadência da terra, estão o adultério, a prostituição, que retratam a degeneração dos valores morais. O segundo aspecto: degeneração dos valores éticos. A falta de conhecimento de Deus destrói o senso ético do ser humano, levando o indivíduo a desconsiderar o seu próximo, mentindo, matando e roubando, como indica o versículo 2 de Oséias 4. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Em toda parte há violência, com um assassinato atrás do outro. A insensatez tem determinado e caracterizado o pensar, o falar e o agir de muitas pessoas. Terceira, degeneração dos valores espirituais. Os desvios morais e éticos são reflexo de um problema maior na vida do ser humano, que é o problema espiritual, a falta de comunhão com Deus. A falta do conhecimento de Deus e da comunhão com Ele degenera o indivíduo espiritualmente. O versículo 6 do texto lido, Oséias 4. O meu povo é destruído porque não me conhecem, e a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso, eu não os reconhecerei como sacerdotes, já que se esqueceram da lei de Deus. Eu também ignorarei seus filhos. Os sinais da degeneração espiritual são descritos nos versos 12 e 13 de Oséias 4. Eles pedem a um pedaço de pau que lhes ensine o que fazer, e fazem perguntas a uma coluna de madeira para saber o futuro. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se tornaram infiéis ao seu Deus. Fazem sacrifícios aos ídolos no alto dos montes de Israel. Lá eles queimam incenso na sombra gostosa dos carvalhos, dos choupos e outras árvores. Lá as moças de Israel, as filhas e noivas dos israelitas, se tornaram prostitutas e adúlteras. Diante desse preocupante quadro, o cristão precisa considerar cada vez com maior responsabilidade as exortações da palavra de Deus. Seguem alguns textos sobre isso. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês
que está nos céus. Romanos 2, versículos 1 e 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto fez, em tudo quanto faz e diferente em tudo quanto pensa. Ainda Efésios 5, versos 15 a 17. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Resumindo esta primeira parte, o povo insensato é envolvido por uma inconsequente degeneração dos valores morais, degeneração dos valores éticos e degeneração dos valores espirituais. Nosso segundo tópico da lição: o povo insensato é ameaçado por uma iminente destruição. O braço do Senhor está estendido para abençoar, mas também para repreender os infiéis e destruir os impenitentes. O povo que evidencia a sua insensatez através da rejeição do conhecimento de Deus está ameaçado nos seguintes aspectos. Primeiro aspecto, destruição física. Segundo, destruição social. E terceiro, destruição espiritual. Destruição física. A conduta desregrada do povo insensato acarreta destruição física. A AIDS pode ser tomada como exemplo da destruição física, que atinge especialmente aqueles que não têm o conhecimento de Deus e não respeitam as suas leis. Não seria propriamente um flagelo da parte de Deus, mas uma consequência que o homem busca com as próprias mãos em sua insensatez. Versículo 10 de Oséias 4. Comerão bastante, mas sentirão fome. Ganharão muito dinheiro com a prostituição, mas não terão filhos, porque abandonaram o Senhor e adoraram outros deuses. Também os vícios, especialmente o alcoolismo, têm trazido muita destruição. Lá em Oséias 4, versículo 11, o vinho, a prostituição e as orgias acabaram com o discernimento do meu povo. Segundo, destruição social. O desastre ecológico que perturba o mundo inteiro nesta virada de milênio é a comprovação de que a insensatez do homem gera destruição social. Oséias alerta o povo no verso 3, por isso a sua terra não está produzindo nada, ela está cheia de tristeza, e todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado, os pássaros do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. A destruição do ecossistema reflete a falta de conhecimento do povo que se esquece do Deus verdadeiro e faz do dinheiro o seu Deus e da ambição a sua devoção, explorando inescrupulosamente e preparando a sua própria destruição. Terceiro, destruição espiritual. Deus vai às últimas consequências em relação a um povo que rejeita o conhecimento, demonstrando assim a sua insensatez. Oséias 5:2, e cavaram um poço fundo para o povo cair em Setim. Mas não se esqueçam, eu vou
acertar as contas com vocês. Ainda em Oséias, capítulo 7, versículo 13. Pobre do meu povo, que me abandonou. Todos morrerão porque pecaram contra mim, porque se rebelaram contra mim. Eu queria perdoá-los, mas seus corações são tão duros que dizem mentiras a meu respeito. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala acerca das desastrosas consequências espirituais da insensatez. Romanos capítulo 1, versos de 8 a 32. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentiras, malícia e mexericos. Falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continuam a si mesmo e as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Salmo 73, versículo 27, o salmista afirma: quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com morte. Sendo assim, devemos assumir dia após dia a conduta proposta na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nós voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A saída para o nosso país está numa sincera conversão do povo, um avivamento espiritual que pode e precisa acontecer em toda a nação. Nosso terceiro e último ponto, o povo insensato é poupado mediante uma sincera conversão. As palavras reveladas pelo Senhor a Oséias para que fossem comunicadas ao povo terminam com um veemente convite de arrependimento. Oséias 14, versículos 1 e 2. Israel, Israel, volte para o Senhor, o seu Deus, pois por causa dos seus pecados você ficou nessa situação terrível. Faça seus pedidos. Diga ao Senhor: ó Senhor, perdoe os nossos pecados e por sua misericórdia receba nossos novos sacrifícios, o louvor dos nossos lábios. A saída para o nosso país está numa sincera conversão do povo, um avivamento espiritual que pode e precisa acontecer em toda a nação. O texto de Oséias pode ser parafraseado da seguinte maneira: volta ao Brasil, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Conforme o capítulo 14, esta conversão sincera possui características muito nítidas. É marcada por arrependimento, é marcada por consagração e é marcada por vivificação. Primeiro, é marcada por arrependimento. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados.
O nosso povo é por demais religioso e muitas vezes até nisso demonstra sua insensatez. Mas é preciso entender que religiosidade apenas não basta. Assim se expressou o salmista no Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Segundo, é marcada por consagração. A conversão é um ato histórico e único na vida do pecador, mas a consagração deve ser uma experiência contínua, uma experiência que se renova a cada dia. O Senhor espera isso de cada um de nós. Levíticos 11:44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com nenhum desses animais que rastejam na terra. Terceira, é marcada por vivificação. O povo arrependido que se consagra ao Senhor é envolvido pela experiência da vivificação. O Senhor vivifica o seu povo. Oséias 4:5-7. Eu cairei sobre Israel como o orvalho cai sobre as flores. Israel crescerá como o lírio, e as suas raízes serão profundas como as dos cedros que crescem no Líbano. Seus brotos se espalharão, belos como oliveiras, perfumados como as florestas do Líbano. O povo de Israel voltará de longe do exílio, e todos descansarão à minha sombra. Serão como um campo de trigo, crescerão como uma plantação de uvas, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Vê-se, portanto, que há esperança para o povo que está envolvido pela crise de sensatez. O povo sem o conhecimento de Deus é poupado se houver uma sincera conversão. Uma conversão que deve ser marcada por arrependimento, consagração e vivificação. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Isaías 1:18-20. Venham, vamos discutir este assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os deixarei branco como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que esta terra produz. Mas, se continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, o Senhor, falei. Joel 2:12-13. Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações e não apenas as roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Se o mundo insistir em permanecer na crise de sensatez, vivendo na mediocridade e sem o conhecimento de Deus, não podemos de forma alguma nos deixar envolver por esta situação, pois a exortação da palavra de Deus é: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas questões para a sua reflexão. Com essas duas questões, nós encerramos esse estudo. Primeira questão:
a igreja tem experimentado as consequências da crise de sensatez? Explique isso. Segundo, que atitudes sensatas devemos ter diante da atual situação do país. E é isso. Aqui nós encerramos mais este vídeo de estudo bíblico, esperando que você possa ser edificado e abençoado. Peço a você que ao ver o vídeo, você clique lá no positivo, dizendo se você gostou, né? E também se inscreva para receber notificação de outros vídeos que faremos aí ao longo do tempo. Você seja o nosso ouvinte assíduo. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.